Bom, semana passada eu perdi o vídeo que eu tinha gravado sobre a quarta das 10 partes em que eu dividi este romance aqui, o livro de Manuel de Julio Cortázar, que atualmente é a terceira leitura que eu faço para o meu projeto Cortázar 24, em comemoração antecipada do 110º aniversário do autor, que vai ser daqui a 2 anos. Então eu vou tentar puxar de memória os comentários que eu fazia neste material que eu deletei acidentalmente antes de publicar. Enfim. Bom, eu acredito que neste ponto da leitura vale a pena a gente parar para observar alguns aspectos mais gerais deste texto. Por exemplo, a atuação política da maioria das personagens centrais do romance se dá sobretudo em duas grandes frentes. Por um lado, existe o que eles chamam de a contestação e que consiste em ações realizadas em espaços públicos com o objetivo de, se não chocar, pelo menos incomodar os presentes e, portanto, tem aí um caráter mais explicitamente jocoso. E, por outro, há um plano muito mais audacioso que teria um impacto mais significativo sobre essas personagens e sobre o entorno delas, chamado de a foda, tá? Porém, se nós olharmos para algumas das ações da contestação, fica claro que também existe uma preocupação, sociopolítica por trás delas. Por exemplo, uma delas se passa numa mercearia e existe uma intenção evidente de chamar a atenção dos clientes para a alta dos preços de alguns itens de necessidade básica. Tá? Outra dessas ações acontece numa loja de departamentos e é desencadeada justamente pelo início de uma liquidação. Então as personagens estão aí, questionando alguns aspectos da sociedade capitalista mesmo. Enfim. E por outro lado, a começar pelo nome desse grande plano, a foda, existe também a inclusão de alguns detalhes bastante cortazarianos, por assim dizer, nesse plano, tá? Que beiram aí mesmo o nonsense. Enfim, então essas duas grandes linhas, de um lado o comentário e a preocupação ideológica, e de outro a abertura para o que existe de mais lúdico aí, do ser humano, vão se cruzar. Se não todo o tempo neste romance, em boa parte dele. Bom, pensando na construção dessa narrativa, eu tinha dito inicialmente que a narração acontecia no que nós chamamos aí de primeira e de terceira pessoa, que a transição entre elas seria feita de maneira bastante sutil e extremamente bem realizada, tá? E que, além disso, havia a existência de uma personagem ou um elemento chamado de aquele que eu te disse, e que configuraria, portanto, em determinados momentos do texto, uma narração em segunda pessoa. Já não acredito que seja o caso. E agora eu me pergunto, quem seria aquele que eu te disse? Porque, se por um lado ele parece ser uma personagem, como as demais, ele participa de várias cenas, ele tece comentários sobre alguns dos acontecimentos da narrativa. Por outro, ele me parece ter menos materialidade textual do que as demais personagens, tá? Então, eu me pergunto se não seria aí, uma função mais difícil de classificar, porque mais inovadora do que simplesmente, a personagem ou um narrador. Além disso, neste romance, o Cortázar insere, em vários momentos, características típicas de gêneros literários os mais diversos. Também já tinha mencionado anteriormente que alguns excertos nos lembram, na sua forma mesmo, textos teatrais, que existe uma passagem toda escrita no formato de cartas, fictícias, mas ainda assim cartas, Então, que dá um caráter aí epistolar para essa passagem do romance. Que mais? Há um poema transcrito no texto, escrito por uma das personagens, um poema até bastante moderno, na sua construção e também na sua temática, tá? Que dialoga, inclusive, com a construção e a temática do romance como um todo. Além, claro, da inserção das notícias de jornal que o autor lia na época, dentro do romance. Então, aí teríamos também o gênero jornalístico, tá? A meu ver, isso torna o texto múltiplo, com as várias possíveis consequências disso. Entrando na quarta parte, do texto mesmo, nós estamos mais uma vez no apartamento do casal Susana e Patrício. O Patrício se encontra
dando janta, se eu não me engano, para o bebê Manuel, filho dos dois, né? E essa cena, inclusive, me fez pensar na Mafalda, porque é uma sopa que ele está oferecendo para a criança e ela se recusa a tomar, né? Enfim, enquanto isso, Susana, a mãe, está recortando e colando textos, né, de jornal num caderno que, se não me falha a memória, é chamado de O Livro de Manuel. Tá? Então, nós teríamos aí a explicação, né, para o título do romance. O narrador, inclusive, faz alguns comentários aí bastante bem-humorados, né, sobre isso. Ele diz que ainda estamos longe, né, do período de alfabetização do Manuel, mas os pais já estão pensando nisso e, pior ainda, palavras do narrador, estão pensando em tornar essa criança bilíngue. E nessa sessão nós temos acesso a duas notícias de jornal, uma delas sobre a tortura de alguns militantes de oposição ao governo na Argentina, e outra sobre a prisão de um rapaz, também na Argentina, que se recusa a se levantar durante a execução do hino nacional, se eu não me engano, dentro de uma sala de cinema. Tá? Aí na parte seguinte, nós vamos para o apartamento do casal Oscar e Gladys, que estão na América do Sul ainda e se preparando para viajar para a França e colocar, né, aí em marcha esse grande plano. Tá? O Oscar tem um disfarce dentro desse esquema, e a Gladys é comissária de bordo, então ela vai facilitar, né, tanto a saída deles da Argentina, acredito que eles são argentinos, quanto a entrada deles na França, tá? Então nós temos aí, né, algumas conversas sobre esse plano, algumas cenas mais domésticas, assim, né, entre o casal, mas também algo muito curioso que é, literalmente, nas entrelinhas do texto, pensamentos do Oscar acerca de alguns acontecimentos narrados no romance até o momento. Sobretudo, a fuga de algumas jovens na Argentina de um reformatório numa noite de lua cheia próxima ao carnaval. Esse episódio fica na cabeça do Oscar, tá? Eu acredito que porque ele tem, né, um peso, tanto se nós pensarmos no desejo, né, de liberdade e de satisfação dessas garotas, quanto na reação das autoridades, principalmente as masculinas, né, imaginada pelos leitores da notícia. Existe aí, então, colocada, né, uma carga bastante erótica mesmo. Aí, na passagem seguinte, nós estamos de passagem rapidinho pelo apartamento do Andrés e da Ludmila. Ludmila está já de volta da sua breve participação numa ação inicial desse grande plano. É uma cena bem curtinha, em que já fica, né, aí colocada a distância que aumenta, né, entre esse homem e essa mulher, Andrés e Ludmila. Andrés se recusa a participar desse momento, né, com seus amigos e, ao invés de ir até o aeroporto, ele vai caminhar por Paris e vai se encontrar com Francine, que é a sua amante. Existe uma cena dos dois parados em frente a uma loja cuja vitrine está repleta de bonecas antigas. Então nós temos mais uma vez essa figura, né, dentro de uma narrativa do Cortázar, como tínhamos em 62, Modelo para Amar, e a interpretação mais imediata que eu consigo fazer disso seria mesmo, né, uma espécie de ligação entre essa figura e a figura feminina. E aí os dois, Francine e Andrés, vão conversar até que essa discussão entra no assunto do relacionamento dos três mesmo, né? A Francine se mostra insatisfeita, assim como a Ludmilla já tinha, né, deixado isso mais ou menos explícito, tá? Enquanto o André se recusa a se prender a uma forma de se relacionar que ele considera pequeno burguesa, que já não pertence mais a esse tempo. E aí nós vamos, a partir dessa conversa, justamente para uma cena que descreve uma relação sexual entre os dois. No livro Aulas de Literatura, o Julio vai comentar a questão do tratamento do sexo, né, dentro da escrita literária.
E o que ele diz é que tanto ele quanto outros escritores da sua geração já estavam, claro, né, alguns passos à frente da geração anterior. Porém, eles ainda carregavam consigo alguns tabus aí, né, que impediam que o tratamento dado a esse assunto fosse mais realista, tá? Então, se nós pensarmos em cenas de O Jogo da Amarelinha, por exemplo, que são belíssimas, aliás, de fato, a descrição fica sobretudo na esfera da metáfora, né? Enquanto aqui me parece que o Cortázar já está dando sim esses passos adiante, tá? O que torna essas descrições mais concretas mesmo, né? Ainda esteticamente muito agradáveis, tá? Porém, mais próximas do que seria, né, aí uma possível experiência real. Depois, nós temos uma cena entre Oscar e Gladys, a caminho do hotel, levados pelo Marcos, que é, né, o líder político desse grupo, e pela Ludmilla. A narração aqui é bastante interessante porque a passagem, né, de um diálogo mesmo entre um casal e outro não é anunciada. Tá? Então nós seguimos com a leitura até que algo nos incomoda, né, e nós nos damos conta de que já não se trata das mesmas personagens, do mesmo espaço, do mesmo tempo. Tá? E é muito bem feito isso aqui nesse texto. Tá? E no final desse trecho, a Ludmilla pergunta, inclusive, né, para o Marcos por que ele teria confiado nela a ponto de incluí-la dentro desse primeiro momento, né, desse grande plano de ação política deles. Mas o final é muito bonito. Ele diz o seguinte: muito bem, disse Ludmilla. Quanto a mim, não sei porquê, eu estou muito feliz. Não me olha assim. Eu sempre digo esse tipo de idiotices. Não tô te olhando por causa disso, disse Marcos. Tô só te olhando, Polaquita. Então, fica claro, né, aqui algo que já tinha, né, sido indicado no trecho anterior, que existe, né, uma tentativa de aproximação entre essas duas personagens, principalmente da parte do Marcos com relação a Ludmilla, tá? E aí, por último, nós temos mais uma cena que descreve outra relação sexual. E porque ela vem imediatamente após, né, essa conversa entre o Marcos e a Ludmilla, nós poderíamos, claro, pensar que se trata de uma cena envolvendo essas duas personagens. Porém, eu acredito que não, porque o narrador, né, deste trecho vai fazer menção a hábitos dessa mulher. E eu não acredito que o Marcos e a Ludmilla já tenham dormido juntos. Tá? Também não acho que seja uma cena entre Andrés e Francine, por exemplo, porque do ponto de vista narrativo mesmo, não acredito que faça sentido, né? A gente ter aí basicamente, né, uma repetição de algo descrito muito recentemente no texto. Me parece que seja então Andrés e Ludmilla mesmo. Tá? Os hábitos dessa mulher, inclusive, alguns deles são diferentes, né, da Francine, então nós teremos duas cenas aí que se contrapõem. Enfim, continuo fazendo o convite para essa leitura. Vou tentar gravar um vídeo para as próximas partes em breve. Além disso, fiz também a segunda leitura de outubro, que era a peça Os Reis, belíssima, e que se trata aí de uma recriação mesmo do mito do Minotauro. Recomendo muito e é provavelmente até agora a minha leitura favorita do projeto mesmo. Quem sabe eu consiga também gravar um vídeo sobre esse tema.